Por que que a gente normalmente prefere fazer o propeller aqui no cotovelo? Porque o propeller ele tem menos risco de movimento. Ele tem menos artefato de movimento e é uma estrutura que o paciente tende a mexer um pouco mais. Então, dá para fazer propeller? Dá. Se o médico aceita, se o médico não reclama, faz propeller que vai ficar muito bom. Se o médico reclamar, você vai fazer sequências tubo espinhaco normal, só que você vai ter que ter um pouco mais de cuidado com os artefatos que você vai ter. Olha para essa imagem aqui, axial, por exemplo, e me diz que tipo de artefato você poderia ter De dobra. de dobra. Por causa que o corpo tá aqui, né? Aham. Coladinho, então isso aqui pode dobrar pra cá. Se a barriga pode dobrar para dentro do cotovelo, qual seria a melhor direção de fato? Primeiro, quais são as duas possíveis direções que a gente tem nesse axial? Direita e esquerda e. Peraí. Antero-posterior. Eu ia falar Anteroposterior, cima e baixo. cima e embaixo. E se você já sabe que a barriga pode dobrar, qual é a melhor direção de fase? Antero-posterior. Anteroposterior, porque eu não tenho anatomia nesse sentido para estar dobrando. Passo o mouse assim, sentido anteroposterior. Isso. Nesse sentido, eu não tenho anatomia para dobrar. Então, a minha melhor direção de fase, nesse caso, com este posicionamento, é anteroposterior. Só que eu ainda vou ter outro artefato nesse caso. E qual seria o artefato que eu teria numa sequência tubo espinhaco normal? Seria de movimento? Artefato de De movimento? movimento você pode ter em qualquer direção. Qualquer sequência, na verdade. Inclusive no propeller. Só que ele é mais resistente. Ele é mais robusto. Só que se não vou ter mais dobra, qual o outro artefato que eu ainda posso ter aqui? O paciente tá vivo. Respiração. De Respiração pode impactar. Por isso que você não pode colar a bobina no corpo do paciente. Você Entendeu? botou aquelas almofadinhas aqui pra Aham, separar, né? exato. Mas não é da respiração que eu tô falando. Ih, circulação. Circulação. Tá vivo, Mari, tá vivo. Se ele pode ter artefato de fluxo, o que que eu posso fazer para tentar amenizar esse artefato na minha aquisição? Boa pergunta, eu não sei. O que que a gente pode fazer? Por enquanto você salva para rodar, que eu quero te mostrar só a aquisição. Você pode fazer o seguinte, você pode colocar barras de saturação na origem do artefato. Então, duplica a sequência e abre para eu te mostrar. Aonde que você colocaria uma barra de saturação aí se essa sequência não fosse propela? Em cima e embaixo. Em cima e embaixo. Por quê? Porque a circulação ela tá assim, nessa direção, né? E ela vai atravessar o corte, ela vai se propagar na direção De fase. de fase. Cima a baixo. Exatamente. Então, coloca as barras de saturação para quem está assistindo no YouTube entender o conceito. Superior, ok, e inferior. E outra coisa, você nunca cola muito essa barra de saturação, porque ela pode acabar saturando, pré-saturando o primeiro corte. Entendeu? Ele vai ficar meio ruidoso, e aí você vai achar que é falta de sinal na bobina, quando na verdade é a barra de saturação muito próxima, tá bom? Tá. Então, essa é a saturação espacial, ok? Outra coisa que você pode fazer é colocar uma ferramenta de compensação de fluxo, entendeu? Mas agora, o que eu quero que você faça é Onde o é que fica aqui, seguinte, Joyce? Essa ferramenta aqui em Imagem Option? Imagem Options. Ele não vai abrir para você aqui por conta do tipo de sequência que a gente está fazendo, né? Mas se não fosse um propeller, ele ia abrir aqui e ia chamar Flow Compensation, algo assim, tá bom? Clica 2 vezes aqui no coronal que eu quero abrir essa aquisição no Viewer. Isso, beleza. Agora vamos falar de física da ressonância. Esse exame tá laudável? Dá para mandar esse exame pro médico da forma como ele está? Ele tá feio, né? Por Isso que aqui- que ele tá feio? O que que é isso aqui? Isso é falha de supressão, Porque tá encostando na bore. porque tá encostando na bore. Mas por que que o fato de ela encostar na bore me causa esse artefato de falha de supressão? Porque ele não tá tão centralizado lá dentro. E por que quando ele tá centralizado eu tenho menos artefato de supressão? Porque assim, o campo ele é mais homogêneo no centro do bore. E nas extremidades ele vai perdendo essa homogeneidade, aí vai ficando meio zoado, assim. Quando a pessoa mata o sítio de orgulho. É exatamente isso. Eu tenho uma homogeneidade um tanto
perturbada ali. Uhum. A minha homogeneidade não é igual no centro. E o que que acontece? Esse tipo de supressão que nós fizemos agora é uma supressão onde o pulso de radiofrequência, ele é dado na exata frequência da gordura para tirar ela de fase. Uhum. Entendeu? A gente quer o quê? Pra tirar de fase, não, pra queimar ela, pra tirar o sinal dela mesmo, entendeu? A gente quer suprimir o sinal da gordura. A gente quer saturar esse sinal ali. Como ela tá sofrendo variações no campo magnético, porque ela tá muito próximo da bora do equipamento, a minha homogeneidade não é igual à do centro, esses spins de gordura eles estão pressionando em diferentes frequências. E se o meu pulso que foi dado, enviado para suprimir essa gordura não encontra essa frequência, logo eles não serão suprimidos. Entendeu? Por isso que qualquer exame que a gente vai fazer, tipo perna, coxa, a gente tem quadril, a gente tem que deixar o mais centralizado possível. Exato. Exatamente por causa do sinal. Tipo, se ele tiver muito lateralizado, vai ocorrer essas falhas de supressão que a gente tá vendo. Exatamente. Então, o que que você faria agora para resolver esse problema? Tentaria centralizar mais, talvez oblicar um pouquinho mais o meu paciente, para ele poder. Tá, mas ele é grande. Será que eu teria que, tipo, deitar ele de barriga para baixo, esticar o braço dele assim? Se você deitar ele de lado, em decúbito lateral, e colocar o cotovelo dele pra cima, também dá certo. Aí você vai ter que ter cuidado com a cabeça, tudo bem? Mas dá certo. Agora, nesse caso aqui, a obliquada que você falou também poderia funcionar. Você deixa ele praticamente deitado a 45 graus e tenta trazer o braço mais para dentro. Às vezes, uma distância mínima de 3, 4 centímetros em direção ao centro já resolve esse tipo de problema, entendeu? Ah, uma dica boa também. Colocar, assim que fizer o posicionamento, né? Colocar umas buchinhas assim no canto. Porque às vezes o paciente faz assim, ó. Exato. Ele relaxa, aí ele dá aquela jogadinha com o ombro, e tudo que você tinha posicionado antes, você Ele perde. vai e bagunça. Isso é verdade. Aí você bota umas buchinhas assim, que mesmo se ele tentar chegar pro lado da buchinha, não deixa ele encostar. Perfeito. E aí, uma coisa que você pode fazer, além de botar essas buchinhas, é colocar aquela faixa que a gente tem de Pra contenção prender? na mesa para prender, para evitar que ele fique deslocando o braço, entendeu? Então, sim, são algumas das medidas que eu adotaria para evitar esse tipo de artefato.